tema Andando com Ele no Vale. E vamos abrir nossas Bíblias então no Salmo 23, Salmos 23, versículo 4. A Bíblia, ela fala de muitos vales. Claro que não dá para nós analisarmos cada um deles nesse dia, mas estamos, com a ajuda do Senhor, olhando para o Salmo 23, o Salmo do grande pastor, de uma forma bem acurada. Vamos aprofundar um pouquinho mais, para extrairmos algumas lições para nós quando chegarmos esses momentos em que iremos passar por essas circunstâncias difíceis, de vales, nós tenhamos então o conhecimento e a revelação do Senhor para esse tempo. Diz assim o versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Nosso Pai Celestial, como somos gratos ao Senhor por nos dar, Pai, a interpretação e a revelação da Tua Palavra pelo Teu Espírito. Pai, muito obrigado por aquele que é o Consolador, o Paráclito, aquele, Pai, que nos guia toda a verdade, como aquele que é o nosso líder, aquele que verdadeiramente é o Espírito de habitação, aquele que é o Espírito de testemunho, que Ele venha expressar para nós de uma forma clara, objetiva, desembaraçosa, o que o Senhor deseja comunicar conosco, o Teu povo, a Tua igreja. Fala com cada um de nós, tira dos nossos olhos toda a venda, as escamas dos olhos, para que possamos olhar de uma forma espiritual para aquilo que está escrito. E nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz e sermos edificados. Faça essa obra em cada um de nós, nos edificando, adequando a nossa vida aos trilhos da Tua Palavra. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai, faz frutificar essa palavra. No nome dEle nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, qual é o significado dessa palavra vale? Vale é um local onde tem montanhas, depressão, então o vale é um lugar muito baixo. Dentro desse contexto bíblico, vale tem um significado bastante grande para nós. Vale, ela é uma situação, muitas vezes, bastante perigosa e também muito estreita, que Jesus já havia dito lá em Mateus 7, versículo 13, entrai pela porta estreita. É uma mesma ideia ali de passar pelos vales, onde os filhos de Deus são conduzidos. Irmãos, nunca para ser algo ruim para nós. Embora a circunstância seja muito difícil, para o Filho de Deus é uma grande bênção passar pelos vales, porque ali, naqueles vales, nós vamos ver alguns deles aqui hoje com a ajuda do Senhor, é que nós sejamos ou seremos edificados, onde o Pai formará então a pessoa de Cristo em nós. Mas, irmãos, sempre um detalhe aqui que é importante e nós nunca devemos esquecer, é que nós não devemos e nem podemos temer mal nenhum. A situação nunca fugirá do controle de Deus, muito mais ainda, Ele está conosco. Tu estás comigo, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Então, queridos, devemos passar por esses vales com bastante cautela, sendo bastante vigilante para podermos cruzá-lo com bastante segurança. Agora, olhando sempre para o nosso amado Senhor Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, a perturbação vem. Nós, como que iremos sentir desamparados. E o vale vem para a vida de cada um de nós. Vamos ter que passar por esse vale, mas nunca sozinhos. Jesus, ele disse assim, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, enquanto estivermos neste mundo, como igreja, com os pés na terra, passaremos pelos vales, mas Ele
disse que estaria conosco todos os dias. Todos esses vales que nós iremos passar neste mundo, Ele já passou. Então Ele conhece todos os caminhos dos vales. São situações, são estradas muito estreitas, apertadas, íngremes, e pode muitas vezes nos machucar, mas Ele sempre estará conosco. Vai ter momentos, como diz lá o profeta Isaías, capítulo 46, 3 e 4, que Ele nos carregará no colo. Isso é maravilhoso demais. Então Ele sabe como nos apacentar. Ele quer sempre nos levar, após o vale sempre vai haver uma coisa chamada plenitude. Porque Ele deseja que nós sejamos plenos em Cristo Jesus. Homens e mulheres amadurecidos no Senhor. Então, irmãos, os vales em nossas vidas, eles são muito necessários, porque sem eles, aliás, nós não vamos amadurecer. Mas, irmãos, entenda uma coisa, aqui o salmista diz que o vale da sombra da morte, não é o vale da morte, da sombra da morte, porque, irmãos, o Senhor, Ele proveu para nós, através da sua obra consumada lá no Calvário, tudo aquilo que é concernente ao pecado, que é a morte, Ele já tirou de nós. Então vocês entendem, porque Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu, que és vida, que é Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o provedor de todas as coisas, o suprimento de todas as coisas, como nosso pastor, Ele está comigo, não temerei mal nenhum. Então, Ele não está dizendo que os males não virão, os males virão sobre as nossas vidas. Mas, irmãos, esses males, pela presença dEle, nós não iremos temer mal nenhum. Eles vão vir, mas nós não vamos temer, porque a presença dEle em nós gera muitas coisas preciosas. Primeiro, a presença dEle em nós nos faz descansar. Quando, vocês se lembram? Quando Moisés disse para o Senhor, Senhor, o Senhor disse ou pediu para que eu levasse o teu povo daqui para Canaã, mas tu não comunicaste quem irá conosco. Deus disse que enviaria um anjo. Moisés disse, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Então, ele disse lá em Êxodo capítulo 33, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, a presença dele em nós gera em nós uma coisa chamada descanso, porque Ele é o capitão da nossa salvação, Ele é aquele que morreu e ressuscitou por nós, nós estamos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição com Ele. O que nós temos que temer, irmãos? Absolutamente nada. Mesmo porque se nós tivermos uma convicção do nosso novo nascimento em Cristo Jesus, convicção da salvação plena de Deus em nós, nós devemos nos alegrar, irmãos, porque domingo passado, de domingo até hoje, passou-se 7 dias. É 7 dias a menos aqui na face da terra. Então, se nós estivermos aqui no próximo domingo, serão mais 7 dias a menos. Ou seja, os nossos dias aqui na face da terra estão chegando ao seu final. Felizmente, irmãos, tem muita gente dormindo, tem muita gente vivendo uma vida do jeito que o diabo gosta, né? Eu vivo o cristianismo do meu jeito. Irmãos, não conhece o Senhor. Quando uma pessoa começa a abandonar o Senhor, parece que todo o seu estado ali, toda a sua circunferência, trabalho, lar, começa a caminhar para trás, começa a desandar. Parece que a presença de Deus saiu do nosso meio. É exatamente isso que Ele faz. Ele tira não a presença, mas o senso da sua presença do nosso meio. Então a pessoa começa a engendrar mecanismo na sua mente para tentar resolver os problemas que irão surgir. Então, quando estamos, obviamente, passando por esses vales, por esses túneis apertados, e nós sabemos, irmãos, como o apóstolo Paulo disse, Romanos 8, 28,
que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas envolve a nossa responsabilidade. Ou, em outras palavras, Spurgeon disse que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Nós temos, irmãos, compromisso com o nosso Senhor. Primeira coisa que de fato é responder às demandas dele. Ele quer falar, ele está falando, e quem não ouvir a sua voz, depois ele vai pedir contas. Disse lá em Deuteronômio capítulo 18, de 15 em diante, de 15 a 20, ele diz que no versículo 19 de Deuteronômio 18, ele vai pedir conta daqueles que não ouviu. Porque quando nós não ouvimos a voz do Senhor, quando estamos nos vales, e o Senhor vai levar seus filhos para os vales, tem muitos filhos distraídos, que não atentam para o Senhor. Então, o que vai acontecer naquele momento ali? Parece que a presença de Deus está longe dele, então ele começa a inventar ou criar alguns mecanismos de defesa que é dele mesmo. Aí ele vai começar a agir na força da sua carne. É fracasso. Então o Senhor pega essa pessoa, traz ela de novo para que oportunamente ela tenha que passar por esses vales. E esses vales, irmãos, eles estão nas nossas vidas sempre. Vale, deserto, tempos de aflição. Jesus, ele sabe o que ele prometeu para nós? Diferente de muitos pregadores da teologia da prosperidade, que diz assim: olha, nesse caminho não vai ter nenhum problema. Se você olhar para Jesus, não vai ter problema nenhum. Muito pelo contrário, quanto mais perto de Cristo você estiver, mais as dificuldades irão aumentar na sua e na minha vida. Porque é necessário que nós sejamos moldados, parecidos com Cristo, a ponto de nós chegarmos a dizer como o apóstolo Paulo: a mim, que eu sou o principal dos pecadores. Por que Paulo disse isso? Já na sua velhice, estando, talvez nos seus últimos dias ali. Sabe por que ele disse isso? Porque Paulo estava mais perto da luz. Enquanto mais perto da luz, que é Cristo, nós nos aproximamos, mais a luz vai incidir sobre as nossas trevas e nós vamos ver quem de fato nós somos. Porque se nós sermos introspectivos, o que o Espírito ele proíbe isto, o que nós vamos ver em nós, irmãos? Nós vamos querer achar algo em nós que Deus então pode usar, entende? Nós vamos buscar: Senhor, mas eu sou muito bom, Senhor, mas eu fiz aquilo, mas eu faço aquele outro, Senhor, olha como eu sou uma pessoa ativa na vida da igreja. Então, o Senhor não vai usar. O Senhor só vai usar eu e você quando nós chegarmos ao fim de nós mesmos. Por isso que temos que passar pelos vales. Queridos, vale fala de dificuldade, mas também um lugar de vitória. Vocês se lembram de Gideão, capítulo 7 de Juízes? Gideão, ali naquele vale, ele venceu os medianitas com 300 homens apenas. Foi naquele vale. Josafá venceu os Ameonitas, os Amonitas e os do Monte Seir. O reino de Judá é um reino muito pequeno. Quando avisaram Josafá que vinham 3 grandes grupos de pessoas para lutar contra o reino de Judá e contra o rei Josafá, eles não tinham chance nenhuma. O que Josafá fez? Ele reuniu o povo, congregou o povo. Olha que importante aqui a congregação. Reuniu o povo, congregou o povo e começou a fazer uma súplica ao Senhor diante do povo, relatando, orando a palavra de Deus, lembrando o Senhor dos seus mandamentos. E ele fez alguns adendos muito interessantes. Senhor, nós não temos força para lutar contra esta grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Percebe, irmãos? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre um profeta ali e disse: Jeziel,
diz para Josafá o seguinte: a voz do Espírito através daquele profeta: dai ouvidos, ó Judá, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei contra esta grande multidão. Tomai posição, responsabilidade humana, tomai posição, ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos dará neste dia. Que seria no outro dia, mas o dia do Senhor é sempre hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amanhã vocês vão sair ao encontro deles. Olha que loucura! Como que um reino tão pequeno, reino de Judá, sob a liderança do rei Josafá, poderia vencer os ameonitas, os meunitas e os do Monte Seir? É igual, por exemplo, um patrimônio ali, é patrimônio quebra-coco, irmão? Acho que deve ser, é isso. Distrito do quebra-coco. Imagina só, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Vem para pelejar contra o quebra-coco. Você acha que eles têm condições? Não. Mas aí, Deus faz uma loucura. Diz para eles: vocês vão, amanhã cedo, vocês vão sair ao encontro deles. Com detalhe, a peleja não é de vocês, mas minha. Será que eles dormiram aquela noite? Pensa, mas eu creio que dormiram. Porque isso também é tipificado quando Pedro ia ser morto no outro dia, quando estava preso. A igreja estava orando incessantemente por Pedro. Pedro iria ser morto no outro dia, Atos capítulo 12. Quando aquele anjo veio libertar Pedro daquela prisão, o anjo teve que cutucar Pedro no lado dele, que estava dormindo entre dois soldados, num sono tão gostoso. Irmãos, você entende? Quando você tem uma convicção de que Cristo é a sua vida, Ele é a nossa paz, você consegue ter paz em meio a situações de vale da sombra da morte? E Pedro foi despertado e acordado. Então aquele povo, quem conhecia o Senhor, eles descansaram. E no outro dia, olha a sabedoria de Josafá. Esse aqui é o segredo da vitória. Guarde bem isso aqui, irmão. O que Josafá fez? Ele preparou cantores para louvar o Senhor, Deus. Lá a palavra fala com voz muito alta, segundo Crônicas 20, de 1 a 31. Com voz muito alta. Então, os soldados iam atrás e o grupo de louvor na frente. Não é uma loucura isso? Não tinha que colocar os soldados na frente, armados, preparados, e o louvor lá atrás? Não, mas o louvor na frente. E a Bíblia diz que no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores a Deus, o que o Senhor fez? Colocou emboscadas aquele povo que vinha contra eles. E que emboscadas que foi essa? Deus fez confusão no meio daqueles três povos, que quando Israel chegou lá no monte, que olha para o vale de Beraca, só viam corpos mortos, a ponto de eles saquearem os despojos 3 dias, tudo que eles tinham. Imagina, Deus fez confusão com aquele povo, mas eles passaram pelo vale, e aquele vale se tornou o vale da bênção, porque o Senhor os derrotou, fez confusão entre eles, e eles se destruíram, diz a palavra de Deus, um ao outro. Quando Israel chegou cantando, louvando, olharam, cadê os nossos inimigos? Todos mortos. Então, irmão, o segredo aqui para passar, para ter vitória em qualquer circunstância, guarde bem isso aqui, é você louvar ao Senhor. Lembra de Paulo em Atos capítulo 16, Paulo e Silas? Eles expulsaram aquele espírito daquela jovem adivinhadora, pegaram Paulo e Silas, surraram eles, colocaram no cárcere. Quando foi meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O que foi que aconteceu? Você acha que Deus resiste isso, irmãos? Seus filhos
passando por aflições e louvando a Deus por isso, Deus não resiste, Ele vem com vitória ao nosso encontro. As cadeias se caíram. Aquele soldado, quando viu que os presos estavam soltos, ele ia se suicidar. Imagina se fosse um de nós, bateu em mim, mandou bater, agora se mata aí, morra. Paulo diz, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Aí ele chegou diante de Paulo e disse o seguinte, que farei para que eu seja salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. E Paulo pregou para ele o evangelho, está escrito na sequência lá do texto. Depois a palavra vai dizer que todos da sua casa creram e foram batizados. Olha que oportunidade linda. Imagina se Paulo, depois que apanhou ele e Silas, fizesse ali uma rebelião naquela prisão, queimasse colchão e gritasse, etc. Não, mas eles cantaram sim e oraram. Oraram e cantaram louvores a Deus. Tudo foi por terra. Era o vale do apóstolo Paulo que ele passou ali. E Paulo foi surrado muitas vezes, irmãos. Paulo sofreu inúmeras vezes, mas graças ao Senhor, sempre foi para uma finalidade. Então, irmãos, os vales em nossas vidas sempre têm uma finalidade que Deus deseja realizar e fazer com que nós saiamos vitoriosos. Porque, irmãos, se nós nos entregarmos ao Senhor, para que Ele opere em nós aquilo que Ele deseja, nós vamos crescer, vamos nos amadurecer, seremos vitoriosos, nós não feriremos o testemunho de Deus em nós, seremos um povo diferenciado, um povo no qual quem olhar para nós vai reconhecer, este homem, esta mulher, é um homem, uma mulher santa e santo de Deus, porque expressa Cristo, espelha Cristo. Irmãos, como vale é necessário em nossas vidas, irmãos. Queridos, uma das primeiras coisas que devemos fazer quando nós entramos no vale, não leva nenhum peso não. O escritor de Hebreus, o Espírito Santo, Hebreus 12, diz que é para a gente se livrar de todo embaraço e peso do pecado. Todo embaraço e todo peso. Não, gente, o nosso passado, ele já foi tratado lá na cruz em Cristo. Aquele texto de Hebreus 13, versículo 8, lembra o que está escrito lá? Que diz assim, Jesus Cristo ontem, hoje e o será para sempre. Vamos pensar um pouquinho nesse versículo aqui. Esse versículo, ele é o suprassumo também da carta de Hebreus. Porque Jesus Cristo ontem tem tudo a ver com o meu passado. Porque o meu passado, eu nasci pecador, nasci perverso, com natureza adâmica, destinado ao inferno, mas Cristo no meu passado fez uma obra. A palavra fala que mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus morreu numa cruz por amor a mim e a você. Então, lá naquela cruz, Ele não apenas morreu no meu lugar, mas nos levou a morrer junto com Ele. O nosso homem velho foi com Ele crucificado. Então, eu tenho que olhar para trás, o que eu vou contemplar? Meu passado foi perdoado. Lembra de Isaías 43, versículo 25, que fala a respeito do meu passado? Ele diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Mão do céu, Jesus Cristo ontem significa que o meu passado, ele foi tratado, ele foi perdoado. Agora o ímpio ele não tem paz, o passado dele o acusa, porque ele tem uma consciência. Paulo em Romanos 2 fala que a consciência o acusa de dia e de noite, por isso ele não tem paz. O ímpio ele tem que fazer sempre coisas, muitas vezes religiosas, para poder aplacar a voz da sua consciência. O Filho de Deus não. O Filho de Deus ele crê que o velho homem foi crucificado e morto com Cristo, ganhamos a vida de Cristo porque juntamente com Ele nós fomos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais em Cristo,
Queridos, então o nosso passado ele foi apagado e perdoado. O sangue do Cordeiro perdoou os meus pecados e os purificou. Então não tem mais nenhum resquício de lembrança do meu passado que possa me acusar diante do Deus soberano. Paulo vai dizer o seguinte, Romanos 8:1: agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, nosso passado foi perdoado, nós temos paz no nosso passado. O ímpio, o passado dele o acusa constantemente. Então ele tem que estar sempre envolvido, baladas, tem que estar sempre envolvido em esquemas religiosos, mas ele não vai encontrar paz. Estão me compreendendo, irmãos? Porque a vida do ímpio, a alma dele está cheia de sujidades. É como um mar agitado, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz, ele não tem paz. Agora, Deus nos colocou em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha que coisa mais linda. E Jesus Cristo ontem, então, que fique claro, o nosso passado é perdoado. Temos paz no nosso passado. Ele disse assim, com relação ao nosso presente agora, porque Jesus Cristo hoje é o ontem, também Ele é o hoje. O que significa Jesus Cristo hoje? Significa para o Filho de Deus que o nosso presente é um presente protegido. Porque na expressão do Salmo 121, o Senhor é quem te guarda. O Senhor nos guarda. O Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é aquele que pega firme conosco no presente. Eu sei que, irmãos, que em períodos de vale que nós vamos ter que passar, Satanás, ele vai levantar muitas obras malignas, mas o nosso presente, ele é protegido. Abra, por favor, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. 2 Timóteo 4, versículo 18, vai mostrar algo relacionado ao nosso presente, que diz assim, vamos ler com bastante cuidado aqui esse versículo. Observa aqui, irmãos, que quão precioso é o nosso Senhor para com os seus filhos. Então ele diz assim, isso aqui, irmãos, para aquelas pessoas que têm medo de macumba, que têm medo de feitiçaria, essas coisas que até das obras do diabo. Irmãos, nós não temos que temer nada e nem ninguém, porque Ele é conosco, Ele é quem nos guarda. Diz assim, olha só o versículo 18, 2 Timóteo 4, verso 18, o Senhor, irmão, não é anjo. Eu fico tão assim entristecido quando eu vejo um crente pedindo para Deus mandar os seus anjos para lhe proteger. Cuidado com o anjo, irmãos, cuidado com o anjo. Já caiu um lá atrás, lá que fez um arraso nessa humanidade aqui. Aqui fala, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Irmão, presta atenção, quem que está dizendo isso aqui? É o Espírito do Senhor. Então, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Fizeram lá um mal para mim, uma obra maligna, manda fazer melhor, porque o meu Deus, o meu Pai, meu Senhor, diz que me livrará, presente contínuo, me livrará também de toda obra maligna. Se é de toda, pode levantar um inferno inteiro. Ele me livrará também de toda obra maligna, e não para aqui, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você entendeu aqui, irmão? Que o Filho de Deus, ele tem um presente que é protegido. O Senhor me livrará e sempre vai me livrar de toda obra maligna. Agora, irmãos, se você verdadeiramente vive uma vida relaxada, cuidado. Você vai, infelizmente, quando passar pelos vales da sombra da morte, você vai entrar em desespero. Mas se você vive uma vida de união com Cristo, irmãos, não tem. Pode vir qualquer tipo de circunstância,
você sempre terá o livramento do Senhor. E muitas vezes o livramento não significa que Ele vai me livrar da situação. Ele vai permitir que você passe pela situação, mas junto com Ele. Ele vai estar com você. Não vai ser algo que você não possa suportar. O livramento é que naquela tentação, naquela provação, Ele não permitirá que você seja provado ou tentado além das tuas forças. Ele vai prover o escape. O escape é que você vai passar e vai poder suportar, em dando glória a Deus ainda. Eu sei que isso não é fácil, vamos passar pelos vales. É muito difícil, é muito dolorido, irmãos, mas o vale vai passar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso significa que você não vai andar para sempre no vale da sombra da morte. Em algumas circunstâncias, é algo que o Senhor quer tratar com você. De repente Ele quer tratar com a tua irritação. Ele vai levar você em túneis apertados. Às vezes tratar com a sua arrogância, Ele vai te quebrar. Ele vai colocar você no chão, como que um nocaute, para você reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas. Entendeu? Então, queridos, atentemos para isso, porque isso é maravilhoso. Agora, irmãos, embora o vale represente na nossa vida momentos de dificuldades, nós temos que verificar que essas dificuldades muitas vezes nos traz tristezas. Essa é a linda promessa que Ele fez para nós. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, tem situações, tem vales que nos fazem chorar. Já nós vamos ver o vale de lágrimas. Esse é um vale tão apertado, tão doloroso, irmãos, mas a presença do nosso Senhor e Pastor produzirá toda a paz que nós precisamos, e sairemos do outro lado do vale fortalecidos, como ele disse lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, isso não é maravilhoso? Mas depois ele diz assim, no mesmo versículo, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar cada um de nós. Então o sofrimento da nossa vida, ele é maravilhoso. Quando você descobrir esse segredo, irmãos, você não vai murmurar no sofrimento. Porque você, quando passar pelo vale, murmurar, ele traz você de novo lá no início. Assim, se você pegar, por exemplo, estudar as 40 jornadas do povo de Israel que eles passaram, você vai perceber que o Senhor queria ensinar para eles que Ele não queria ser conhecido como Deus. Sabe qual que era o objetivo de Deus ali? Queria que o povo de Israel reconhecesse Ele como Pai. Vocês são meus filhos, eu quero ser o pai de vocês, deixa eu ser o pai de vocês, deixa eu cuidar de vocês, deixa eu prover vocês. Então eles começaram aquela peregrinação, 40 anos. Tem algumas jornadas, irmãos, que você vai perceber que eles passaram certinho, fizeram tudo corretamente, aí Deus trouxe eles de volta para passar de novo. Mas como? Senhor, nós fizemos adequadamente, obedecemos a sua voz, seguimos nas tuas trilhas. Parabéns para vocês, mas vocês não aprenderam a lição, então vai fazer de novo. Deus, Ele é um pedagogo prático na nossa vida, irmãos. Pedagogo prático. Isso é maravilhoso. Então Ele deseja fazer isso com nós, né? Claro que nos vales terão situações assim de muito perigos, né? A gente vai passar por muitas dificuldades na nossa vida. Agora, o verso 4 do Salmo 23:4 é um lembrete que a presença dele sempre vai estar conosco, como sempre esteve. Deixa eu mostrar para vocês um princípio muito interessante aqui. Abra em Gênesis capítulo 28,
Gênesis capítulo 28. Vamos ler aqui, irmãos, um versículo que chama muito a nossa atenção, da presença dele em nossas vidas. É versículo 15, Gênesis 28, versículo 15. Aqui ele está dizendo para Jacó, teve aquela linda visão da escada, que João vai dizer para nós lá em João 1,51, vai interpretar para nós. João vai interpretar esses versículos aqui, os versículos 12 e 13. Agora no 14 ele diz assim: a tua descendência de Jacó será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Abençoadas em Cristo, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Agora, olha o versículo 15, irmãos, presta atenção. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Este é um princípio, irmãos, da palavra de Deus, que assim como ele foi com Abraão, está sendo com Jacó. Ele está aqui ratificando, reiterando a sua promessa, a sua aliança, de nunca nos deixar. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Que coisa linda, irmãos. Então, Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então eu posso passar pelos vales, pelos caminhos íngremes, mas Ele, a presença dEle é uma realidade espiritual na nossa vida. Isso faz toda a diferença, irmãos. Por isso que o Salmo 23 nos mostra que o seu foco maior aqui não é acrescentar as nossas carências, é sobre desenvolver em mim e em você a plenitude das virtudes dele em cada um de nós, as virtudes do Pai. Ele quer compartilhar tudo conosco, irmãos. Não que nós vamos ser Deus, mas Ele quer compartilhar as suas virtudes conosco, para a gente desfrutar dele, para que nós sejamos levados à plenitude de Cristo, à estatura de um varão perfeito. Por isso que temos os vales em nossas vidas. Se você entender isso, o teu cristianismo não vai sofrer desajustes. Você vai depender mais do Senhor, vai vir uma vida para Ele. Irmãos, Ele fez tudo por mim e por você. Irmãos, sabe por que o apóstolo Paulo sofria tanto? Sabe por quê? Tem um texto lindo que eu amo, Colossenses 1, versículo 24. Observem aqui, irmãos, que Paulo está dizendo aqui. Veja que preciosidade. Aqui vai mostrar como Paulo amava o Senhor. Então ele diz assim, Colossenses 1, verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então tem que preencher, quer dizer, o sacrifício de Cristo não foi, ficou alguma coisa para trás? Não, não é isso, irmãos. Foi pleno, completo e perfeito. Mas o que é ser igreja, irmão? Ser igreja, sabe o que é? É sofrer. Quem ama, sofre. O amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Quem é igreja em realidade espiritual, tem o amor de Deus em seu coração, um próprio Deus. E Deus vai amar vocês, cada um de nós, usando o irmão e a irmã. Entende? Mas você tem sofrido pelo teu irmão? Você sofre por ele? Temos que avaliar isso, porque amar é sofrer pelo irmão. Lembro
tão graciosamente de Epafrodito. Epafrodito, Filipenses 2, a palavra fala que ele ficou angustiado, uma alma angustiada, porque ele estava enfermo, e ele descobriu que os filipenses, os irmãos de Filipos, souberam que ele estava doente. Então isso o angustiou. Por quê? Porque ele não queria trazer sofrimento para os irmãos, porque os irmãos amavam a ele. E se os irmãos ficou sabendo que ele estava enfermo, os irmãos ficaram angustiados. E ele disse o seguinte: olha, isso o angustiou porque ele soube que os irmãos ficaram sabendo que ele estava doente. Ele não queria isso. Entende, irmãos? Quando a gente fica doente, a primeira coisa que a gente fala, liga para o irmão, para o outro: ora por mim que eu não estou legal, não, eu estou mal, eu estou sofrendo. E a gente, quem ama, vai ficar sofrendo também. Vamos lá, vamos morar, vamos estar juntos, o que você precisa? Irmão, por favor, o que você tem? Mas infelizmente, irmãos, a frieza espiritual dos irmãos, ela é voltada para os seus interesses próprios. Entende, irmãos? Quando nós temos uma vida voltada para nós não vamos sentir a dor do irmão. Vamos ver uma vida, está bem, eu creio no Senhor, estou salvo, etc. E vamos tocar o barco. Não é assim que o Pai quer. A palavra fala que nós seremos conhecidos se tivermos amor uns pelos outros. Se nós não vivemos uma vida de unidade, de comunhão, como que vamos amar os irmãos se não convivemos juntos? Não temos prazer na comunhão do corpo de Cristo, que é a vida da igreja, que é algo assim tão incomum. Entende, irmãos? Hoje eu vou na reunião da igreja que eu tenho que almoçar com a minha tia. Meu Deus, meu tio, meu sobrinho, meu avô, minha mãe, meu pai. Isso aqui, vocês se esquecem que Jesus Cristo disse: se alguém amar pai, mãe, filho ou filha, irmão ou esposa mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Discípulos são aqueles que o priorizam, tem ele como prioridade, que reconhece que ele fez tudo por mim, tirou o meu pecado, morreu a minha morte, me deu a sua vida para mim viver do jeito que eu quero. Não é assim, irmãos. Se você pensa assim, você pensa errado. Você está com a sua mente insuflada pelo sopro de Satanás, dizendo que é assim. A pior desgraça que tem na vida de um cristão é ele viver uma vida superficial, onde as coisas vêm primeiro do que Cristo. Não, se Cristo não for primeiro, que cristianismo é esse? Ele tem que ter a primazia em todas as coisas, irmão. Será que a gente não entende isso? Meus irmãos, vamos olhar para o Senhor. Queridos, muitas vezes quando a gente passa pelo vale, o Senhor traz para nós um encorajamento maravilhoso, precioso demais. Eu não estou lembrando de um texto aqui, queria que vocês abrissem comigo, em Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio capítulo 20. Abra lá, vamos analisar esse versículo aqui. Olha que coisa mais linda, irmãos. Porque situação de vale é exatamente isso aqui que o povo de Israel passava, e nós também estamos passando, e vamos passar. E louva a Deus pelos vales. Olha o encorajamento que Ele vai dar para mim e para você nesta manhã. Irmão, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, deixa Ele falar o seu coração. Receba essa palavra não como palavra de homens, mas como de fato é a palavra de Deus, a qual está operando eficientemente em vós os que credes. Ele diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o primeiro inimigo aqui que é teu, você sabe qual que é? Você sabe qual que é? É você mesmo. É a tua alma, a minha alma, doente, precisa ser tratada. A nossa alma cheia de preconceito, a nossa alma que não é rendida ao Senhor, a nossa alma que precisa da operação da cruz profundamente, para remover as escórias, para vivermos uma vida integralmente para Ele. Então, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Ele sempre vai estar contigo. Ele continua dizendo:
Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Olha, irmãos, eu amo quando uma família tem um marido, um pai, que é o cabeça do seu lar. Né? Cabeça da esposa, não, o cabeça do seu lar. Ele é o sacerdote. Ele tem que tomar sempre as decisões. Lembra aquele filme muito interessante, irmãos, Os Corajosos? Aquela resolução que aqueles 4 homens fizeram. E no final, ele diz assim, um lindo discurso. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir essa mensagem aqui, uns vão achar interessante, outros não vão se importar. Mas na minha casa, eu sou o sacerdote do meu lar. Eu não vou pedir para ninguém orar por mim. Lá na minha casa, quem vai orar pela minha família sou eu. Quem vai orar pela minha esposa sou eu, pelos meus filhos sou eu. Eu sou o pai deles. Lá em casa, quem vai estimular eles a ler a Bíblia sou eu. Eu sou o cabeça do meu lar. Eu sou o sacerdote do meu lar. Entende, irmãos? Então aqui, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Irmãos, não importa que tipo de vale, muitas vezes a família vai ter que passar a enfrentar. Quando tem um sacerdote no lar, que fala em nome do Senhor Jesus, traz conforto para o seu lar. Não importa a situação, as crises, os vales. Mas hoje em dia, irmãos, os homens estão virando umas galinhas. Cadê os homens? Onde estão os homens? Onde estão os Elias? Estão se acabando. Não tem mais homem. Não tem mais homem. Misericórdia. Falo isso com muita tristeza no meu coração. Onde estão os homens que se assentam à porta? Homens que tomam posicionamento. Não tem homens, irmãos. Às vezes a gente se sente tão sozinho, mas ele diz: olha, não temas, eu sou contigo. Não te assombres. Tanta gente preguiçosa. Tanta gente sem compromisso com o Senhor. Isso reflete tudo na vida da igreja do corpo de Cristo. Estou falando para criticar, não, irmãos. Eu entendo como um alerta da parte do Senhor. Não tem nada a ver de ter domínio na vida de ninguém, não. Estou aqui falando em nome do Senhor Jesus. Estou falando leve. Se tivesse um Pedro, um Paulo aqui, a mensagem seria outra. Não ficaria um aqui dentro. Todos iriam embora para casa, correndo, com medo. Entende, irmãos? Onde estão os homens? Os homens. Agora, irmão, você tem que entender uma coisa, que o senhorio de Cristo, Ele é sobre tudo e sobre todos. Se você falar que não vai, que não consegue, está doendo, Ele vai te entender, Ele não vai contar com você. Leia depois Juízes capítulo 7. Leia lá de milhares de pessoas que estavam dispostos a ir para a guerra. Deus escolheu apenas 300. Mas eram homens que vigiavam, homens atentos que olhavam para o Senhor. Esses Deus vai usar. E hoje não é diferente. Nós vemos tantas pessoas enfraquecidas, tantas pessoas que estão com uma nhaca do diabo. Misericórdia, irmãos. O que é isso? É uma coisa assim que... olha, irmãos, presta atenção. Um dia, não vai demorar muito tempo, você e eu vamos estar diante de Deus. Será que, se Ele chamar hoje, como é que você se apresentaria diante dEle? Hoje. O que você falaria para Ele? Diante do Senhor Jesus. Misericórdia, irmãos. As pessoas estão pisando nos mandamentos do Senhor, sabe? Estão chutando
matando a cruz, o sangue do Cordeiro, não se importam, porque temos um mundo que está cada dia que passa tomando conta das nossas vidas, das nossas mentes, ganhando a nossa vontade. O mundo está dentro dos lares dos santos, chamado celular. Eu fico indignado, aquelas pessoas que não têm compromisso nenhum com o Senhor, nem com a sua igreja, mas fica mandando lá mensagens de WhatsApp, stories, aquela coisa, é Deus, fé, mas mentira! Não vive aquilo. A gente vê no procedimento das pessoas diária, que não tem nada a ver com o Senhor. Entende, irmãos? Uma voz espiritual, pega a Bíblia, vai para a igreja, meu Deus, com uma cara de piedade, que é de dar medo. Fala, que espiritualidade é essa? Isso vai ser uma bênção para a igreja? Que nada, irmãos. Que o Senhor possa remover o joio do nosso meio, para que a igreja possa caminhar segura, olhando para Cristo. Eu tenho orado nesse sentido, Senhor, levanta um povo que é teu, que ama o Senhor, que odeia o pecado, que tem essa convicção de que morreram e ressuscitaram com Cristo, que Cristo é a sua vida, e que venham os vales, que venham as tribulações, que venham os sofrimentos, sairão vitoriosos, porque estão olhando para Cristo e dependendo de Cristo. Agora, quando é para a gente dar uma opinião sobre qualquer coisa do país, todo mundo quer dar opinião, mas quando vai para a palavra, oh meu Deus, dá até dó, é uma lástima. Uma lástima. Então, queridos, uma vontade soberana e não relativa, guarda bem isso, é uma vontade soberana e não relativa. Nunca tenhamos dúvida, irmãos, do pastoreio de Cristo sobre as nossas vidas. Ele é tão amoroso quando se trata das suas ovelhas, que respondem a Ele. Abram em Isaías 40, versículo 11. Que palavra doce nós temos aqui do nosso amado Senhor. 40 de Isaías, versículo 11. Que coisa preciosa, olha que maravilha aqui, irmãos. Vamos ler com bastante carinho esse versículo, que ele é maravilhoso demais. Diz assim, Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Cuidado dele. Claro que nessa caminhada de vales, eu disse para vocês que ele ali é o salmo do grande pastor, mas vai passar pelos vales. Então aqui, os cordeirinhos, aqueles recém-nascidos, ele as levará no seio, e as que amamentam, ele guiará mansamente. Ninguém vai fazer mal com os cordeirinhos e nem com aquelas ovelhinhas recém-nascidas. Entende, irmãos? Nós que já poderíamos ser ovelhas aí, né, para ensinar outros, nós precisamos de tomar leitinho, leitinho, leitinho na mamadeirinha. Uma vida espiritual média, medíocre, entendeu? Ah, irmãos, Ele tem muito para acrescentar para nós. Quando a gente está descendo para passar pelo vale, mas já vem os gritos, Senhor, eu repreendo isso em nome de Jesus. Senhor, aqui não, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Senhor, eu não... Mas meu Deus do céu, o que é aquilo? Deixa Ele tratar com você, irmão. Ele é amoroso, Ele trata de uma forma tão amistosa. Se você não tiver conseguido, Ele vai carregar você nos braços, desde o seu nascimento. Abra aqui Isaías, capítulo 46, Isaías 46, versículo 3 e 4. Então, me escute aqui agora com bastante atenção, para esses dois versículos que diz assim, Isaías 46, versículo 3 e 4. Olha que lindo, irmão. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei.
Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Entende? E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu sei, irmãos, que vai ter momentos na nossa vida que vamos passar pelo vale de Baca. Sabe o que é vale de Baca? É o vale de lágrimas. Esse é um vale que dói. Mas, irmãos, Ele vai estar conosco. É um período de tristeza, de aflições. Mas sabe qual a palavra que o Senhor tem para nós quando passarmos pelo vale de lágrimas? O que é o vale de lágrimas, irmãos? É quando você perde, de repente, um filho querido, um neto querido, uma esposa, um marido, uma pessoa que você muito ama. Entende, irmãos? Ou uma situação que vai lhe causar muita dor. De repente você é pego de surpresa, começa uma dorzinha aí no seu estômago, você vai ao médico, o médico manda fazer uns exames e fala o seguinte: olha, meu amigo, você está com câncer maligno no teu estômago e já se espalhou. O que você vai fazer? Chorar. O Senhor pode nos disciplinar com isto. Você vai chorar, você vai chorar. Porém, Ele sempre tem uma palavra para nós, irmãos. Vamos abrir nos Salmos 84. Salmos 84, versículos 5 e 6. Salmos 84, versículo 5 e 6, que diz assim, olha só o versículo 5: Bem-aventurado, feliz o homem cuja força está em ti. Ou seja, só dependo de ti, Senhor. Eu não tenho força nenhuma, minha força está toda em ti. Se tu, com a tua força, não me fortalecer, eu não consigo fazer absolutamente nada. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, os caminhos tratados, o qual, passando pelo vale árido. A palavra árido aqui, no original, é Baca. A palavra Baca significa lágrima, significa choro. O qual, passando pelo vale, pode ser o vale de lágrimas, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Então, quando eu passar pelo vale de lágrimas, pelo vale árido, pelo vale de Baca, Ele vai fazer dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Você vê, irmãos, como é precioso o nosso amado Senhor, como Ele é tão especial para cada um de nós. Queridos, vale árido é uma palavra hebraica que significa choro, que significa, aqui nesse contexto, lágrimas. Por isso que alguém diz que as balsameiras são plantas que elas destilam, elas gotejam ou choram um bálsamo, uma resina de odor tão agradável, mas tão agradável, que a palavra bálsamo veio a significar figurativamente conforto, consolo e lenitivo. Balsameiras. Agora, veja aqui, e no Salmo 56, apenas o versículo 8 que diz assim, Salmo 56, verso 8. Então, queridos, tudo que eu e você passar por esses vales, nós vamos ter a presença dEle em nós, que diz assim, olha o versículo, qual versículo? Salmo 56, eu falei, qual versículo? Versículo 8, diz assim, contaste os meus passos. Todo vale, toda tribulação, toda aflição, Ele vai contar os teus passos. Quando sofri perseguições, olha o cuidado do Senhor, irmão. Você consegue enxergar aqui o quanto você é amado pelo Senhor hoje? Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro?
Irmãos, olha o cuidado que Ele tem com cada lágrima que desce dos teus olhos, passa pela tua face. Ele recolhe nos odres dele e inscreve no livro dele. Para quê? Um dia você vai saber por que disso. Um dia você vai saber por que disso. Então, queridos, Deus, quando passarmos pelos vales de desespero, você sabe o que Ele faz? Ele vai transformar esses vales em bênçãos. Você já leu isso na Bíblia ou não? Se não leu, abra comigo em Oséias capítulo 2. Ele vai transformar os momentos de desespero em momentos de bênçãos para cada um de nós. Oséias capítulo 2, versículo 15. Que coisa linda! Olha aqui que preciosidade. Então o Senhor ele diz assim: e lhes darei, Oséias 2, verso 15, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor. Sabe o que significa a palavra Acor aqui? No original significa aflição, significa desgraça, Acor. Agora, olha a continuação: eu lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Sabe o que ele está dizendo? Todo o teu sofrimento, quanto maior você acha que você está passando, e passar sem murmuração, eu vou transformar esses vales como porta de esperança para você, meu filho. E ele continua dizendo: será ela obsequiosa, porque aqui, irmãos, essa Gomer é uma figura da igreja, muito linda. Então, ela será obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito, em que eu libertei ela. É a nossa libertação. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Agora, irmãos, eu vou ler mais 2 versículos. Abra em Jó, capítulo 7. Jó, capítulo 7. Interessantíssimo esse versículo aqui, para mostrar para nós que sempre vai haver uma esperança para nós. Capítulo 14, versículo 7. Jó 14, verso 7. Eu falei 7, 14, mas não é. É Jó 14, versículo 7. De 7 até 9, que diz assim. Presta atenção. Jó 14, verso 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas. Aqui, segundo o contexto bíblico, segundo a terminologia bíblica, essas águas, ao cheiro, ao ouvir a palavra de Deus, vai se renovar. Irmãos, não tem nada que Ele faça que não é maravilhoso para nós. E Ele sempre fará pela sua palavra. Então, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para nós encerrarmos. Quem é que te pastoreia? É o Senhor? Então, se o Senhor é o nosso pastor, teremos paz. Se Cristo é meu pastor, paz. Eu tenho paz. Irmãos, fomos chamados para vencer. Para vencer. E isso implica luta, sofrimento, entrega, mas pode ter certeza de uma coisa, que a vitória, ela é certa. Irmãos, o nosso chamado é para sermos vencedores. E a vitória Ele já conquistou, mas Ele quer que a gente trilhe o caminho da vitória. Muitos não vão entrar por esse caminho. Irmãos, e aqueles que não são vencedores ali, é teleios. Deixa eu citar mais alguns versículos para os irmãos e orar. Abra em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. Estamos encerrando já, irmãos, esse tempo de
comunhão da palavra. Olha o versículo 7, Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não está falando aqui que nós somos vencedores. Ao vencedor, ao maduro, aquele que vai ser aperfeiçoado, que passa pelos vales, não murmurando, mas crendo que a presença dele é real em nós e não vai nos ajudar em todo o tempo. Então, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Versículo 11 desse mesmo capítulo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Você vê aqui, irmãos, a importância da maturidade espiritual em nós. Versículo 26 desse mesmo capítulo, que diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, e eu lhe darei autoridade sobre as nações. Capítulo 3, versículo 12, escute com atenção. Apocalipse 3, 12. Ao vencedor, ao maduro, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Agora, vamos encerrar aqui, são muitos, mas eu quero ler mais o versículo 21. Escuta aqui, irmãos. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Sabe o que ele está dizendo aqui? Irmãos, prestem atenção, olha que lindo, irmão. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui como filhos? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Que tamanho que é o nosso Deus e Pai? Enorme. Então, sabe qual que é o sentido aqui? Os meus filhos estarão no meu trono, sentados no meu colo, pulando para lá e para cá. Os vencedores. Ah, que delícia isso, irmãos. Dia que a gente entender, tiver a revelação desses fatos, nosso cristianismo, ele vai decolar. E não vamos temer mais nada e nem ninguém, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Vamos orar. Obrigado, querido Pai Celestial, que tu és um Pai tão maravilhoso, tão enriquecedor, que tem nos ajudado, que o Senhor tem nos abençoado, Pai, de uma forma extraordinária, magistral. Obrigado pela tua pedagogia do vale. Nos leva, Pai, a viver uma vida de maturidade espiritual, a crescermos no Senhor. Operes a cruz mais profunda em nós, para que possamos, ó Pai, verdadeiramente não ficar dependendo do suprimento das suas necessidades, mas dos teus propósitos, enviando em nós os teus processos, para que sejamos amadurecidos, sermos semelhantes a teu Filho Jesus, para o qual nós somos chamados. Faça isso em nós por misericórdia, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.